Boa tarde, meus amigos. Eu gostaria de trazer algumas peculiaridades aqui em relação ao empregado doméstico, né? Então, nós temos a lei 150 de 2015, que ela veio e regulamentou essa modalidade de trabalhador, que seria o trabalhador doméstico. Então, para ser trabalhador doméstico, há necessidade de alguns requisitos. Requisitos esses que se assemelham ao trabalhador urbano comum, com outras peculiaridadezinhas. Então, para ser empregado doméstico, esse deverá trabalhar com onerosidade, né? Receber o seu valor normal, trabalhar mensal e também se esse tempo ultrapassar 2 dias por semana. Então, vale lembrar que esses requisitos são os requisitos inerentes ao trabalhador doméstico. Lembrando que o trabalhador doméstico também, ele deverá trabalhar e a finalidade do trabalho dele não pode ser lucrativa. Caso você, trabalhador, e essa dica vai para os empregadores também, caso o trabalhador doméstico ele tenha, no caso, com o trabalho dele, o empregador se auferir lucro, essa modalidade de doméstico passa de doméstico para trabalhador urbano normal, ou seja, o seu trabalho não deve ter cunho remuneratório de lucro. Com o trabalho do empregado doméstico, o seu empregador não pode ter lucro sob pena desse contrato de trabalho ser considerado como um trabalho urbano normal, sem a natureza do doméstico. Então, muitas pessoas perguntam, o motorista, não há como ele ser doméstico porque a função dele é motorista, sim, mas se for motorista de uma particular, de uma família particular, onde a pessoa não ofere lucro com o trabalho dele, né, então tem natureza sim de doméstico. O trabalhador pode ter uma dúvida, ou o empregador, tipo, ele tem uma empresa, mas tem um motorista que é motorista particular. Sim, ele deverá ser motorista particular, mas lembrando que a função ali específica dele de motorista, com o trabalho dele, esse empregador está desempenhando funções remuneratórias, ou seja, está oferindo lucro. Então, esse trabalhador não pode ser considerado como um trabalhador doméstico. Agora, se o motorista é motorista de uma residência, né, e só faz aquele trabalho residencial de levar a criança à escola, levar o empregador ao trabalho, ao médico e assim sucessivamente, esse empregado sim é considerado um empregado doméstico. Vale lembrar que para caracterizar essa natureza, há que levar em consideração essa peculiaridadezinha específica em relação à natureza do trabalho em si. Então, lá no artigo 1º da Lei 150 de 2015, elencada a forma como se dá o trabalho doméstico, né? Porque deve ter uma forma contínua, subordinada, não eventual e também não pode ultrapassar, se não ultrapassar os 2 dias, então não é considerado um empregado doméstico, pode ser considerado como um diarista. Então, deve-se levar em consideração essas peculiaridadezinhas do artigo 1º e, mais especificamente, essas informações prestadas acerca dos requisitos para a configuração do trabalho doméstico, tá bom? Essa seria a dica em relação a isso, para que os trabalhadores domésticos eles tenham ciência de como se encaixar ali naquela função, e também o empregador muitas das vezes não tem o conhecimento ali específico e não procura
né, a consulta com um profissional técnico que possa lhe orientar e termina incorrendo nesses pequenos erros que são fáceis de sanar, mas que pode trazer um prejuízo tanto para o empregador como para o empregado doméstico, né? Então seria basicamente isso. Muito obrigado e logo mais trarei mais notícias e mais informações acerca do direito do trabalho.